Então, hoje a gente ainda vai continuar com a temática Caráter da Revelação Espírita de a Gênese, porque é um capítulo que tem, me parece que uns 62 itens. Então, mesmo tentando fazer um resumo, mas tem muita coisa assim importante, porque é uma espécie de resumo da doutrina espírita, esse caráter da revelação. Vamos ver aqui a introdução do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Mateus, capítulo 5, versículo 16. O pensamento é força criativa, a exteriorizar-se da criatura que o gera, por intermédio de ondas sutis, em circuito de ação e reação no tempo. A mente humana é um espelho de luz, emitindo raios e assimilando-os. Repetimos: para que retrate a irradiação celeste e lance de si mesmo o próprio brilho, é indispensável se desentranse das trevas, à custa do esmeril do trabalho. Vamos fazer aqui algumas observações para começar o nosso estudo de hoje. Então, de todas as doutrinas religiosas, o Espiritismo é aquela que mais destaca e esclarece o poder, a influência do pensamento, inclusive como sendo aquilo que está diretamente ligado à produção do nosso espírito. Então, é através do pensamento, quer estejamos encarnados ou não, que nós atuamos a partir do espírito que nós somos, nós atuamos fora, no exterior, a partir do pensamento. Então, o pensamento é força criativa. Emmanuel usa diversas denominações para caracterizar o pensamento. Às vezes ele diz que é uma energia irradiante e usa também outros aspectos de característica. Mas o que mais nos chama aqui a atenção é quando ele diz que a exteriorizar-se da criatura que o gera por intermédio de ondas sutis em circuito de ação e reação no tempo. Ou seja, o principal responsável por aquilo que nós pensamos somos nós mesmos. É a partir de nós, da nossa individualidade, que é gerado o pensamento que habitualmente nos caracteriza. Mas também tem um aspecto de que, como ele coloca aqui, em circuitos de ação e reação no tempo. Porque tanto interage a força mental nossa com o pensamento dos outros, como também os outros interagem conosco. A mente humana é um espelho de luz, emitindo raios e assimilando-os. É essa a questão. Tanto nós emitimos, como também estamos recebendo e assimilando de outros. Para que retrata a irradiação celeste, e essa é a principal questão, porque quando ele diz aqui retratar a irradiação celeste, ele está dizendo para que a gente pense em harmonia com as leis de Deus, para que essa força criativa do nosso espírito esteja em harmonia com as leis divinas e lance de si mesmo o próprio brilho, é indispensável que se desentrance das trevas, à custa do esmeril do trabalho. Vamos entender aqui como ele coloca se desentrance das trevas, o que é essas trevas que ele se refere. Ele se refere ao impacto que a matéria e as energias densas têm sobre o espírito desde o início da sua caminhada evolutiva. Quando nós começamos o nosso processo reencarnatório, está manipulando, está em contato com as forças brutas da natureza, com os valores ligados ao instinto, às satisfações das necessidades fundamentais. Isso tinha um papel e estava dentro do critério de harmonia com as leis divinas. O problema é quando o espírito, na medida que reencarna
e vai sendo estimulado a evoluir, ele quer se apegar aos valores que ficaram para trás. Então, nada natural para quem está em termos evolutivos entre os selvagens ou entre seres primitivos que existem, que existem em diversos mundos, nada natural do que ele está lidando com as necessidades e satisfações do instinto e das coisas materiais. Mas na medida que o homem vai evoluindo, o apego ao que está na retaguarda se constitui trevas, se constitui obstáculos, porque agora não faz mais sentido. Às vezes Emmanuel usa nessas mensagens dele as expressões como brinquedos da infância espiritual. A pessoa está agora sob o controle dos instintos, sem que o nosso espírito exerça domínio, está submetida a algo que agora não tem mais sentido. Que agora o homem é chamado a exercer o direcionamento e assumir o poder e não se submeter. E aí quando ele diz, é indispensável que esse desentrance das trevas, à custa do esmeril do trabalho. Esse último aspecto aqui, à custa do esmeril do trabalho, é porque na reformulação de hábitos, de condicionamentos, da superação de necessidades básicas, que antes poderiam nos causar desequilíbrio, a ausência delas, para que a gente agora trabalhe um patamar de valores elevados, é necessário que haja uma vivência, não é só uma modificação do pensamento. Quando ele se refere aqui à custa do esmeril do trabalho, é porque se não houver a vivência, se não houver o esforço de criar novos hábitos e novas imposições sobre o que antes nos podia até controlar, nós não superaremos a fase anterior. Nós estaremos sobre o jugo ou sobre o entrelaçamento das trevas, como aqui ele coloca. Então é esse aspecto final, quando ele diz a custa do esmeril do trabalho. A gente só consegue de fato estabelecer o clima de espiritualidade elevada que a doutrina espírita tanto nos incentiva, desde o próprio Cristo mesmo, na medida em que agora a gente vivencie e trabalhe valores novos. Não apenas a aquisição do conhecimento, mas, sobretudo, a sensibilização e a vivência. Então, vamos iniciar o tema, a continuação do tema Caráter da Revelação Espírita do livro A Gênese, que é o primeiro capítulo. O simples fato de poder o homem comunicar-se com os seres do mundo espiritual traz consequências incalculáveis da mais alta gravidade. É todo um mundo novo que se nos revela e que tem tanto mais importância quanto a ele hão de voltar todos os homens sem exceção. Nós separamos só alguns tópicos ainda do primeiro capítulo, objetivando mais que a gente possa não só fazer uma recordação de fatos do conhecimento nosso na doutrina espírita, como também possibilitarmos uma maior conscientização deles e do resultado que eles devem ter na nossa vida. Porque aqui é destacado algo que é bem conhecido de todos nós espíritas: poder comunicar-se com os seres do mundo espiritual. Agora, a conscientização de que isso traz consequências incalculáveis da mais alta gravidade. E nesse aspecto, nós espíritas precisamos muitas vezes refletir, porque é uma doutrina que sempre, ao nos convidar ao uso do raciocínio, da lógica e da razão, nós somos chamados assim a
sensibilizar-se ao que ela propõe, não é só ouvir, concordar e guardar na memória, mas é pensar o que é que isso que a doutrina espírita me diz deve resultar na minha ação ou no meu comportamento. Porque quando aqui é colocado o simples poder do homem comunicar-se com os seres do mundo espiritual, e que isso naturalmente é para trazer consequências incalculáveis, infelizmente muitos espíritas não refletem sobre isso. Dizem, pelo menos para si mesmos, que acreditam nas comunicações mediúnicas, acreditam na sobrevivência da alma, mas isso parece não repercutir numa mudança mais profunda nas suas ações e comportamento, porque era para representar, naturalmente. O Espiritismo, há um tempo atrás aqui a gente já compartilhou esse tipo de informação, mas que sempre é bom revitalizarmos. Vejam, o Espiritismo não propõe regras de comportamento moral para ninguém, mas ele tem certeza que a aproximação da pessoa do conhecimento revelador dele é provocativo a mudanças de comportamento. Então ele não traça nenhuma regra de comportamento moral, mas ele espera que ao tomarmos conhecimento dele, a gente veja que esse conhecimento naturalmente é para se refletir em mudança de postura de vida, de comportamento. É todo mundo novo que se nos revela e que tem tanto mais importância quanto a ele hão de voltar todos os homens sem exceção. Então, algo que nós sabemos naturalmente é que viemos todos no mundo espiritual e para ele voltaremos. A questão toda é porque, com o conhecimento do Espiritismo, nós podemos traçar em termos, pelo menos relativos, como é que será esse retorno e o que é que a gente vai fazer lá. Porque são muitas as obras que já nos vêm e continuam vindo da espiritualidade, minuciando e trazendo detalhes de como é essa vida e o que é que nos aguarda. E isso como sendo coisas certas e não duvidosas. O conhecimento de tal fato não pode deixar de acarretar, generalizando-se, profunda modificação dos costumes, caráter, hábitos, assim como nas crenças que tão grande influência exerceu sobre as relações sociais. É uma revolução completa. Então não há como naturalmente o conhecimento do Espiritismo não nos despertar ou nos empurrar a reflexões sobre o que é que a gente vai fazer com esse conhecimento. E naturalmente, como é colocado, provocar uma modificação de costumes, caráter, hábitos e crenças. E nesse aspecto a gente se lembra que tem muitas vezes pessoas em fase de transição no Espiritismo, aonde o que ela conhece e está aprendendo da doutrina espírita se choca com os valores tradicionais da sua religião, principalmente nos aspectos de cerimoniais, de dogmas, que agora não faz mais sentido nenhum ela compartilhar. E às vezes, por não trabalhar um certo nível de reflexão, há pessoas que tentam se ajustar a duas crenças simultâneas, a estar no centro espírita e ainda estar frequentando outra religião. Naturalmente, à medida que esse conhecimento espírita vai se expandindo, ela começa a se sentir conflitada em estar na outra religião, naturalmente. Conflitada porque ela começa a ver em determinadas cerimônias quase que como
um instrumento, um brinquedo que era de uma fase infantil da sua vida e que agora não faz mais sentido. Então, é para naturalmente a pessoa, na medida que ela vai refletindo, ela ir percebendo novas atitudes, novos costumes, novo comportamento, decorrente dos valores que o Espiritismo lhe fornece. Mas, como sempre, a gente precisa deixar bem destacado, o Espiritismo não impõe nada a ninguém. Ele espera que a pessoa mature a consciência e perceba nela mesma o que faz sentido e o que não faz sentido mais. Isso justamente facilmente promove a aquisição de comportamentos espontâneos e verdadeiros, em vez de comportamentos farisaicos ou de aparência. Porque ele não quer que você faça mudanças se essas mudanças naturalmente não partirem de dentro de você. E somente assim essas mudanças serão autênticas, né? Toda a doutrina do Cristo se funda no caráter que ele atribui à divindade. Com um Deus imparcial, soberanamente justo, bom e misericordioso, ele fez do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição indeclinável da salvação. Então, aqui tem dois aspectos que é importante comentarmos. O primeiro deles, a de que houve uma mudança bem expressiva no conceito que se tinha de Deus no Antigo Testamento e o conceito que se passou a ter de Deus a partir do Novo Testamento, do Antigo e o do Novo. Então, no Antigo Testamento, em inúmeras passagens bíblicas de vários livros, havia a característica do povo de Israel ter um Deus particular deles, um Deus que estava à frente com eles em batalhas e guerras, o Senhor dos exércitos, como muitas vezes é colocado esse título no Antigo Testamento. O Deus irascível, que tinha emoções humanas, que às vezes se arrependia, às vezes ficava com raiva. Nós sabemos, estudando e compreendendo a Bíblia do ponto de vista espiritual, que em inúmeras dessas passagens haviam espíritos guias do povo de Israel que, por exercerem uma supremacia espiritual sobre o povo, se denominavam Deus. Não era o Deus criador do universo e do cosmos, como foi apresentado a nós por Jesus. Então, a partir do Novo Testamento, há uma mudança grande no entendimento da divindade. Agora, Jesus vem trazer para nós as expressões de Deus como sendo o Pai da humanidade, como sendo infinito em misericórdia e amor. E isso representou uma mudança grande nesse conceito de Deus. A doutrina espírita, dando prosseguimento à revelação do Cristo, como inclusive ele mesmo havia dito sobre o Consolador no Evangelho de João, amplia ainda mais o nosso entendimento do Deus, Pai da humanidade, que agora nós vimos é o Pai do cosmos. E a humanidade não se limita só à Terra, há humanidades em outros planetas. E todos eles submetidos ao mesmo Deus, à mesma fonte criadora. No final aqui, quando fala de que ele, se referindo a Jesus, fez o amor de Deus e da caridade para com o próximo
a condição indeclinável da salvação, é uma referência àquela citação de Jesus no Evangelho de Mateus, quando Jesus diz assim: a lei e os profetas se resumem a 2 pontos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Ali Jesus estava patenteando a universalidade do seu ensino, já que ele se referia, e de forma bem clara, de que todos os escritos sagrados que o povo judeu tinha, que era a lei e os profetas, todo ele se consubstanciava nesses 2 mandamentos. Ora, esses 2 mandamentos fazem parte básica das principais religiões da humanidade, do budismo ao islamismo, ao brahmismo, ao hinduísmo, o amor a Deus e ao próximo. E aí a gente começa a ver a base comum de todas as grandes religiões da humanidade, proveniente de uma mesma raiz, o Cristo cósmico, aonde todas elas, em essência maior, ensinam o amor. E o Espiritismo, dando prosseguimento, colocou: fora da caridade não há salvação, vinculando-se à palavra caridade como sendo o sinônimo mais autêntico para amor em ação. Então, a caridade não deixa de ser sinônimo do amor, mas de uma forma até mais caracterizada em termos de estar atuando. As ciências tornam conhecidas algumas leis, o Espiritismo revela outras. Todas são indispensáveis à inteligência dos textos sagrados, de todas as religiões, desde Confúcio e Buda até o cristianismo. Então isso também está expresso desse modo no livro A Gênese, no caráter da revelação espírita. O Espiritismo, a revelação dessa doutrina pelos Espíritos, alcança a base de todas as grandes religiões da humanidade, para o entendimento delas, para perceber como elas se harmonizam e como os seus textos guardam, em termos espirituais, sinonimia perfeita. Então, o espírita, ele, bem conhecedor da doutrina espírita, ele sabe que a Bíblia mesmo, que é o livro sagrado do cristianismo, ele é perfeito em todos os seus ensinos, desde que observados pelo ângulo espiritual. Pelo ângulo humano, apenas é um livro cheio de contradições, cheio de falhas, cheio de maus exemplos. Muitas pessoas mataram querendo apoio nos textos bíblicos. Muitas pessoas fizeram guerras querendo apoio nos textos bíblicos. Mas nós aprendemos que essas contradições são um entendimento humano, imperfeito e vicioso. Mas o lado espiritual está oculto na letra. E nesse lado não há contradições. O Espiritismo, partindo das próprias palavras do Cristo, como este partiu das de Moisés, é consequência direta da sua doutrina. A ideia vaga da vida futura acrescenta a revelação da existência do mundo invisível que nos rodeia e povoa o espaço. Então, há todo um processo gradativo da revelação das leis divinas ao homem, da revelação do próprio Deus ao homem. E nesse processo gradativo, o Espiritismo representa a terceira revelação cristã, por estar alicerçado e baseado, a princípio, no Evangelho do Cristo.
Então, partindo das próprias palavras do Cristo, como este partiu das de Moisés, é consequência direta da sua doutrina. Aqui é dito consequência justamente porque o Espiritismo ele desdobrou e aprofundou aquilo que Jesus muitas vezes ensinou por parábolas, ou muitas vezes apenas colocou o germe da revelação. Por exemplo, o reino dos céus. O reino dos céus é desdobrado no Espiritismo como o mundo espiritual. Na sua variedade evolutiva e de possibilidades, aonde os detalhes deste mundo espiritual, chegado à época adequada de serem revelados ao homem, são através do Espiritismo. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai, por que está na terra, por que sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. Sabe que a alma progride incessantemente, através de uma série de existências sucessivas, até atingir o grau de perfeição que a aproxima de Deus. E é desse aspecto, sobretudo, que o Espiritismo tem aquele lado de ser filosofia. Ciência, filosofia e religião. No aspecto filosófico, ele atende às ansiedades, dúvidas e necessidades do espírito humano, em termos de entender as razões da vida e os motivos do sofrimento, das provas que se passam na Terra. Nesse aspecto é onde ele é a mais profunda e perfeita filosofia oferecida ao homem. Isso que no Espiritismo a gente entende de forma fácil, ao estudar a reencarnação, a lei de causa e efeito, e que a gente entende de forma fácil, foi alvo e é alvo de inúmeros filósofos do passado, nas mais diversas escolas de filosofia, onde tentavam esclarecer, justificar, tornar a experiência humana cheia de dores e de incertezas como possíveis de serem digeridas e superadas por uma compreensão filosófica, metafísica do entendimento da vida. No Espiritismo, a filosofia quase que assume um aspecto prático, porque de uma forma bem simples, e aonde nós sempre somos chamados à observação da experiência particular que a gente vive mesmo na Terra, o complemento e o entendimento do que o Espiritismo ensina em termos de filosofia. Então a gente vai encontrar na família, na vida social e no trabalho, uma série de acontecimentos, de ocorrências, que o conhecimento da filosofia espírita nos deixa perfeitamente a par, esclarecido e entendendo por que aquilo acontece, diminuindo muito a dramaticidade dos relacionamentos humanos, seus conflitos e problemas, que sempre acompanhou o homem ao longo da sua história. Mas agora, quando a gente estuda bem o Espiritismo, compreende de onde veio, para onde vai, por que está aqui na Terra, ao mesmo tempo que a gente compreende isso em relação a nós, a gente passa a compreender em relação às pessoas que convivem conosco. E nisso é a maior ponte com a filosofia que a doutrina espírita exerce e nos presenteia. Sabe que a alma progride incessantemente, através de uma série de existências sucessivas, até atingir o grau de
perfeição que aproxima de Deus. Então, essa forma de compreender, usando a logicidade, a razão, o bom senso, é que alia e possibilita a qualquer um de nós que estamos estudando e conhecendo o Espiritismo a facilmente entender todo o seu conteúdo filosófico, religioso e o caráter científico que a doutrina oferece. Eu lembro que na semana passada, quando nós começamos esse tema, nós falamos um pouco sobre o aspecto de embasamento científico que a doutrina tem, sobretudo proveniente das comunicações mediúnicas, como também pelo fato de ser colocado como uma ciência experimental, aonde de fatos que acontecem e que interferem na nossa vida, nós, ao estudarmos as leis que possibilitam esses fatos, nós estamos exercendo uma tarefa tipicamente científica, da chamada ciência de observação. Sabe que todas as almas, tendo o mesmo ponto de origem, são criadas iguais, com idêntica aptidão para progredir, em virtude do seu livre-arbítrio, que todas são da mesma essência e que não há entre elas diferenças senão quanto ao progresso realizado, que todas têm o mesmo destino e alcançaram a mesma meta. Só nesse aspecto que nós lemos aqui, a gente percebe a decorrência do caráter de a doutrina espírita ser profundamente consoladora. Porque ela abre o nosso entendimento para a diversidade de características que forma a criatura humana. Ao mesmo tempo em que trabalha em nós o entendimento de que ninguém foi criado com privilégios, de que temporariamente aqui na Terra a gente pode ter certas facilidades provenientes ou de aquisições que já trabalhamos no passado, ou de testes para o que virá para nós no futuro. Porque às vezes também a misericórdia divina nos possibilita certa área de facilidade, que pode ser material, afetiva, familiar ou outra, aonde na verdade nós nem mereceríamos tanto aquilo, mas nos é colocado em termos de observação de como vamos nos conduzir no uso, para, na sequência natural das experiências reencarnatórias, nós nos promovermos ou nos submetermos a certas dificuldades ou sofrimentos decorrentes do mau uso. Todas são da mesma essência, ninguém criado melhor do que outro, e que não há entre elas diferenças senão quanto ao progresso realizado. Esse progresso realizado se refere ao fato de que Deus sempre esteve criando e continua criando. E de que esse progresso tem a ver muitas vezes com o tempo em que o espírito foi gerado. Naturalmente, espíritos mais velhos atingem a perfeição, a aproximação e a harmonia com as leis divinas antes daqueles mais novos. Mas, em verdade, ao observarmos que, até pela constatação da própria ciência materialista, o universo está em expansão, é o significado tácito e claro de que Deus continua criando. Sempre criou e continua criando. Então a gente está inserido em um universo infinito e que, se já não fosse infinito, continua em expansão. Toda a criação deriva da grande lei de unidade,
que rege o universo e que todos os seres gravitam para um fim comum, que é a perfeição, sem que uns sejam favorecidos à custa de outros, visto serem todos filhos das suas próprias obras. Nesse aspecto, o Espiritismo trabalha dentro de nós, ou pelo menos é esse o objetivo dele, a nos dar um nível de quietude, de paz e de harmonia íntima, mesmo enfrentando dificuldades e provas no mundo material. Porque termos a exata consciência de que tudo gravita para a perfeição e para a felicidade. Que mesmo quando um filho, um ente querido nosso, toma um caminho errado, mais adiante ele vai corrigir. Mais cedo ou mais tarde ele também estará se encaminhando para a felicidade maior e a perfeição. Então, isso, se nós de fato digerirmos com profundidade esses esclarecimentos que o Espiritismo nos dá, é para a gente ter uma vida light, né? Como se diz popularmente. Viver de bem com tudo e com todos, mesmo enfrentando dificuldades, já que a Terra é um mundo de provas e expiações, que sempre nos faz lembrar aquela frase do Cristo: tende bom ânimo, ou tende paz em mim. No mundo tereis aflições, tereis problemas, mas a minha paz eu vos dou, não vou-la dou como o mundo a dar. Então não pense em ter paz em termos de harmonia material com o mundo material, mas a paz em termos de plenitude interior, todos nós podemos e devemos trabalhar. Pelas relações que hoje pode estabelecer com aqueles que deixaram a terra, possui o homem não só a prova material da existência e da individualidade da alma, como também compreende a solidariedade que liga os vivos aos mortos. Então, essas relações que o Espiritismo nos mostra através do conhecimento do mundo espiritual, ela faculta o entendimento dessa solidariedade que sempre foi e é constante entre o mundo material e o mundo espiritual. O mundo espiritual interfere no mundo material e o mundo material interfere no mundo espiritual através das parcerias, dos intercâmbios mediúnicos. Quando muitas vezes espíritos do bem querem realizar uma obra na Terra e acionam pessoas encarnadas, espíritos encarnados para fazerem, já que eles não estão encarnados para fazer. Então, há um trabalho de parceria constante, onde muitas vezes também certas necessidades, doenças e problemas que nós passamos, através de uma interferência de espíritos desencarnados, nós podemos ser tratados, curados ou resolvidos certa problemática. Vamos aqui para o penúltimo slide. Essas relações iniciam o homem na vida futura, que ele pode observar em todas as suas fases. O futuro já não é uma vaga esperança, é um fato positivo, uma certeza matemática. Quando a gente diz assim, parece que, aliás, é como está escrito num livro, a Gênesis, parece objetivo realmente criar um impacto, onde a gente reflita se de fato a gente encara isso que o Espiritismo ensina como verdade para nós.
E quando ele bota aqui que o futuro já não é uma vaga esperança, é um fato positivo, uma certeza matemática. O texto se refere ao fato de que, através do intercâmbio mediúnico, das provas irrefutáveis da continuidade da vida pós-morte, nós podemos e devemos trabalhar nossa existência no corpo, focado e com certeza absoluta da continuidade do processo no mundo espiritual e em reencarnações futuras, mas como algo matematicamente certo, não é como uma possibilidade. Outro aspecto aqui que a gente pode fazer aqui uma observação é quando diz que ele pode observar em todas as suas fases, em todas as suas peripécias. Se refere ao que ocorre no mundo espiritual. E de fato, quando, por exemplo, nós lemos os livros do Espírito André Luiz, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, como, por exemplo, o livro Missionários da Luz, e a gente vai ler ali um capítulo sobre a reencarnação de Sigismundo. A gente tem ali detalhes, desde antes do espírito ter sido gerado o corpo através da mãe dele, porque a mãe dele não engravidava, fazia tempo que ela queria ter um filho e não engravidava, e aí os espíritos Alexandre, André Luiz chegam ali para interferir e possibilitar a gravidez, esclarecendo a todos que acompanham como iria ser a reencarnação do Sigismundo, esclarecendo a razão das dificuldades que estava havendo para não ter se dado a gravidez antes da intervenção deles. Então a gente passa a ter conhecimento minuciosos em detalhes, e isso muitas vezes colocado numa linguagem científica, aonde certos detalhes de ordem genética, de ordem biológica, que é revelado nesses livros, hoje é constatado pela ciência oficial. Então não é livro para entretecer, que às vezes tem muitos espíritas, até às vezes pelo hábito de ler romances, e aí vai pegar um livro como esses da série Vida no Mundo Espiritual de André Luiz e quer ler como se fosse um romance, um livro que narra a história dos outros e que não diz nada e que não teria nem tanto a ver com a vida da pessoa. Mas essa é a maneira muito errada de ler esse livro, né? Então há essa observação de todas as suas fases, em todas as suas peripécias. Nos é possibilitado através da revelação espírita. Vamos ler aqui o último slide do estudo de hoje. Pelo estudo da situação dos espíritos, o homem sabe que a felicidade e a desdita na vida espiritual são inerentes ao grau de perfeição e de imperfeição que cada qual sofre as consequências diretas e naturais de suas faltas. Então, nada mais fortalecedor das convicções espirituais dadas e concedidas a nós pelo entendimento da revelação espírita. Por quê? Porque ele deixa uma coisa naturalmente segura e que preenche plenamente o espírito humano, que é certeza de justiça, certeza do amor e da misericórdia de Deus e certeza de que a colheita sempre terá a ver com a semeadura, de que eficazmente, quer no mundo material, quer no mundo espiritual, a gente está plantando e colhendo, e sempre de acordo com as nossas obras.
Outro aspecto último aqui para nós comentarmos é quando diz: o homem sabe que a felicidade e a desdita na vida espiritual são inerentes ao grau de perfeição e de imperfeição. Ele está dizendo assim, olha, nós sabemos a partir do Espiritismo o seguinte, olha, não há outro caminho real para a felicidade que não seja o esforço máximo que a gente faça de estar em harmonia com as leis de Deus, quer durante a encarnação, quer quando estivermos desencarnados. A felicidade real, a paz verdadeira que a gente pode usufruir, tem a ver com o nosso esforço máximo de alinhamento com essas leis. É isso que a doutrina espírita deixa bem claro para nós. Vamos para a prece, né? Chegando o momento de concluirmos o estudo de hoje.